Gente, hoje eu prometi para os meninos das câmeras que eu ia fazer o meu melhor, que eu ia me esforçar para ficar bem quietinho aqui. Então, se você vê que eu estou andando demais, Diogo, você dá um sinalzinho, tá bom? Que eu volto para o centro. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Como vocês estão aí em casa? Tem algumas pessoas aqui presencialmente, mas o nosso culto é especial para você que está em casa. Hoje é Dia dos Namorados, né? Como a pastora já falou no começo do culto. E a gente vai ter uma palavra especial para aquelas que talvez não vai ter o que fazer hoje à noite com um namorado. Mas não tem problema. Você está em casa ou não sei onde você está, mas você vai receber uma palavra de Deus para o seu coração essa noite. Amém? Não importa, gente, se é Dia dos Namorados. E você tá... Não. Fica aí, porque eu creio que você vai receber uma palavra de Deus para você. Então, hoje, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito da nossa jornada. A partir do momento que nós conhecemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós embarcamos numa jornada, certo? Nós conhecemos a Jesus e nós começamos a caminhar com Ele, para Ele, viver para Ele. E, gente, é muito mais fácil saber para onde a gente está indo quando a gente sabe quem a gente é. Eu não sei se você já viu aquele filme da Alice no País das Maravilhas, mas tem uma cena que eu gosto muito. A Alice está meio perdida, assim, ela vê o gato. E o gato pergunta para ela, eu posso te ajudar? Para onde você quer ir? Qual caminho você deseja ir? Aonde você quer chegar? E ela responde assim, não sei. E ele fala assim para ela, mas para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Ou seja, se você não sabe quem você é, e você não conhece o seu destino, você precisa tomar muito cuidado para você não acabar pegando qualquer caminho. Então, hoje, eu oro para que essa palavra, de alguma forma, venha despertar algo dentro de você, para que você talvez comece a pensar, refletir, se questionar, para ver se você está na jornada certa, no caminho certo. E se não, é tempo de conserto diante do Senhor e ainda dá tempo, minha irmã. Tem graça para você, tem unção sobre você para que você possa trilhar a jornada que Ele te chamou para que você trilhasse. Amém? Então, eu gostaria de começar essa mensagem falando a respeito de 3 pontos que nós encontramos na nossa jornada. Isso você sendo solteira, casada ou não, mas hoje a palavra vai ser um pouquinho mais direcionada talvez para aquelas que estão no momento de espera, aquelas que estão solteiras nesse momento. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje é que na jornada, na nossa caminhada, a gente encontra responsabilidade. Responsabilidade. E existe um grupo muito especial de mulheres aqui na Bíblia, que eu quero falar com você hoje sobre elas. E existe uma mulher que ela vai se destacar nesse grupo, e ela é mencionada várias vezes nos evangelhos, que é Maria Madalena. Maria Madalena é muito confundida na Bíblia por pessoas, né? As pessoas às vezes falam, Maria Madalena, aquela que foi adúltera. Não, Maria Madalena, irmã de Lázaro. Não, a Maria. Não, Maria era um nome muito comum naquela época, não é? Então, é importante a gente entender quem que a gente está falando aqui hoje. É importante também você, mulher, que você conheça as mulheres da Bíblia. Não é? É importante que você conheça as suas histórias. Então, Maria Madalena não é o sobrenome dela, tá? Ela é Maria Madalena porque ela era de Magdala, era uma cidade próxima ali a Cafarnaum. Então, as pessoas usavam isso para identificá-la. Já como era muita Maria, então, eles falavam, Maria Madalena é essa aqui. Então, nós vamos falar a respeito dessa Maria Madalena, conhecer um pouquinho mais da história dela e a importância que ela teve dentro da caminhada de Jesus aqui na Terra. Então, primeiro ponto que eu falei, vocês lembram o que é? Que na jornada a gente encontra responsabilidade, certo? Eu queria ler com você rapidamente 2 textos. Mateus, no capítulo 27, versículo 55, fala assim, muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas, ou seja, entre as muitas mulheres que estavam ali, estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, nós vemos aqui, gente, que o ministério de Jesus foi composto por muitas mulheres.
Na Bíblia nós vemos a citação talvez de algumas, mas os textos sempre nos dizem que haviam muitas mulheres. E o outro texto que a gente vai ler, cadê, gente? Eu salvei aqui, mas não ficou salvo. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Lucas, no capítulo 8. Lucas, no capítulo 8. Fala assim, olha só. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com eles, ou seja, os 12 discípulos, aqueles que a gente conhece os nomes, estavam com Jesus. Mas olha quem também estava com Jesus, gente. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Agora olha aí a nossa amiga. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e o quê? Muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Qual era a responsabilidade de Maria Madalena e de suas amigas? Nós vamos chamar essas outras mulheres de amigas de Maria Madalena, tá? Qual que era a responsabilidade dessas mulheres, gente? Financiar o ministério de Jesus, servindo a Jesus e aos seus discípulos. Às vezes a gente fica tão preso em algumas coisas, em pensar assim, poxa, mas por que o nome de Maria Madalena, então, não apareceu junto com os nomes dos discípulos? Mas que injustiça que é essa? Vocês não estão entendendo, gente. Sem o financiamento dessas mulheres, sem o cuidado dessas mulheres, sem a servidão dessas mulheres, a Jesus e aos seus discípulos, a jornada deles aqui seria muito difícil. Essas mulheres foram facilitadoras do ministério de Jesus aqui na terra. E com certeza Jesus ele tinha um carinho todo especial por esse grupo de amigas aqui, não é? E hoje eu quero te desafiar a se perguntar aí, se você que está em casa me assistindo e já começou a pensar, qual que é a minha responsabilidade? Qual tem sido a minha responsabilidade ao servir Jesus? Será que eu tenho de fato entendido o meu chamado e tenho feito o meu chamado com excelência? Ou será que eu tenho sido um pouco relaxada em relação a isso? Entenda algo, gente. Maria Madalena, para ela poder seguir a Jesus aqui, ela teria que ser uma mulher solteira. Porque se ela fosse casada, ela não poderia acompanhar Jesus em suas jornadas. Então a gente sabe que aqui ela era uma mulher solteira e ela usava de tudo que ela tinha, de tudo que ela era, de todos dos seus bens para servir Jesus enquanto ele caminhava aqui na terra. Então, gente, Maria Madalena, ela não perdia tempo com coisas que não importavam. Ela não perdia tempo com coisas que não eram eternas. Ela investia todo o seu tempo, toda a sua energia, tudo que ela era a serviço do rei. Ah, então, Jéssica, você está me falando que eu tenho que viver 24 horas por dia dentro da igreja? Claro que não. O seu campo missionário é onde você está. Às vezes você está inserido ainda dentro de uma universidade. Às vezes você está aí dentro do seu trabalho e tem tantas pessoas que ainda não conhecem esse Jesus do jeito que você conhece. Às vezes dentro da sua casa tem tanta gente que não conhece Jesus do jeito que você conhece. Você precisa servi-lo com tudo que você é, com tudo que você tem. E existem muitas que têm o privilégio de às vezes aqui servir dentro da igreja. E se você tem essa disponibilidade de tempo e ainda não faz isso, eu quero te encorajar hoje. Toma uma decisão diante de Deus, de separar. Olha, Deus, eu vou separar todo domingo de manhã, ou todo domingo à noite, ou toda terça-feira à noite, eu vou servir a minha igreja local. Gente, aqui tem vários departamentos que você pode se envolver. Tem várias coisas que você pode fazer. Mas talvez você pense, mas eu não sei ainda qual que é o meu chamado, eu não sei o que eu tenho que fazer. Deixa eu te contar uma coisa. Eu vejo a nossa caminhada ministerial da seguinte forma, como um funil assim, ó. No começo, quando a gente está começando a caminhar, de fato, a gente ainda não sabe direito o que a gente nasceu para fazer, o que o Senhor nos chamou para fazer. Então, o que a gente começa fazendo? A gente serve em tudo que a gente pode. Gente, eu já servi em Ministério Infantil, Ministério de Adolescentes, Ministério de Jovens, eu já servi em tudo que você possa imaginar na minha igreja. Tinha uma necessidade, eu estava lá servindo. Então, a gente precisa entender dessa forma. E à medida que a gente vai caminhando e vai chegando aqui na beiradinha do funil, a gente vai descobrindo, uau,
O meu coração bate mais rápido por isso. O meu coração, ele bate mais forte por isso. É para isso que eu nasci. Foi para isso que Deus me chamou para fazer. Mas enquanto você ainda não encontrou, sirva. Faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Você precisa se encontrar digna do Senhor, fazendo algo com aquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer hoje. A pastora Eliane estava contando aqui um testemunho tão lindo, de que na época o que ela podia fazer era o quê? Eram trufas. E ela fez. Ela ficou parada, falando assim, ai Deus, o Senhor não está me abençoando. Ai. Não. Deus havia colocado um dom e um talento em suas mãos, e o que ela fez com isso? Ela utilizou. Então, muitas vezes, o Senhor já colocou dons e talentos nas suas mãos, mas você ainda não está fazendo nada com eles, e fica se perguntando, ai, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? Querida, se você não fizer, vai ficar muito difícil de você descobrir. Se você não servir, não trabalhar, não fizer alguma coisa com aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, vai ficar muito difícil você descobrir. Porque a gente se descobre fazendo, amando pessoas, servindo a nossa igreja local. E sabe o que é o mais interessante? A responsabilidade de Maria Madalena para com Jesus não parou no momento da morte dele. A Bíblia nos diz que até mesmo depois da morte de Jesus, Maria Madalena estava ali o servindo. Como assim? A gente sabe que ela foi aquela responsável por ir lá, juntar tudo para ungir o corpo de Jesus. Ela juntou as amigas, juntou os olhos e falou, vamos lá continuar servindo o nosso mestre. Mesmo depois de sua morte, ela estava ali servindo ao rei. E aí você pode pensar, nossa, mas Maria Madalena fez tanto e ela aparece tão pouco na Bíblia. Gente, eu daria tudo para ser essa mulher que foi a primeira mensageira do evangelho que a Bíblia nos fala. Eu não sei se você já entendeu, mas Maria Madalena, quando ela foi ali no sepulcro para ungir o corpo de Jesus, a gente sabe que Jesus não estava mais lá e Jesus a encontrou. E ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. E Jesus falou assim com ela, vai e fala para as outras pessoas. Fala para as outras pessoas que eu vivo. E o que é o evangelho? Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Ou seja, quem foi a primeira pessoa que pregou o evangelho na Bíblia, gente? Foi Maria Madalena e suas amigas. E que privilégio maravilhoso. Eu não sei você, mas eu não estava nem aí se meu nome aparecesse ou não aqui. Mas se Jesus me desse a oportunidade de ver Ele ressurreto pela primeira vez e poder contar pelas pessoas que Ele estava vivo, eu ia amar essa responsabilidade. Eu ia aceitar essa responsabilidade de todo o meu coração. E não ia me importar se o meu nome está aqui ou está ali, se aparece ou não. A gente precisa entender que ela entendia a responsabilidade dela como algo sério diante de Deus. Então, eu e você também precisamos. E você que é solteira, está no seu momento de espera, você ainda tem mais tempo ainda para se dedicar ao Senhor e às coisas do Senhor. Então, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo que é você e Ele. Se dedique ao máximo às coisas do Senhor. Amém? Então, esse foi o nosso primeiro ponto. Então, na jornada nós encontramos responsabilidade. O segundo ponto é, na jornada nós encontramos descanso. A Bíblia nos diz que de Maria Madalena foram expulsos 7 demônios. Agora, você imagina o tormento que essa mulher vivia, gente. Ela vivia em puro tormento todos os dias da vida dela. Mas quando ela se encontrou com Jesus, ela encontrou o quê? Descanso. Descanso para a mente, descanso para a alma, descanso para o coração, descanso em seu espírito. Ela experimentou o descanso pela primeira vez porque ela conheceu a Jesus. Eu e você, nós conhecemos ao nosso Senhor Jesus, certo? E nele nós temos um lugar de descanso. Nele nós podemos descansar as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Nele nós podemos depositar os nossos fardos. Ele é o nosso lugar de descanso. E assim como Maria Madalena encontrou o seu lugar de descanso, você também hoje pode encontrar o seu lugar de descanso no Senhor. E às vezes você pode estar falando assim, mas descansar como? Às vezes o descanso não é nem dormir, minha irmã, porque às vezes o seu tormento não é nem o cansaço do seu corpo, às vezes é aqui, ó. Preocupação, ansiedade, medo, não é? E como que a gente descansa disso?
deixando as expectativas de perfeição que a gente coloca sobre a gente mesma e sobre as pessoas, isso mata a gente. Isso deixa a gente angustiada. Isso deixa a gente para baixo. A gente tem que largar essas expectativas de perfeições, porque nós não somos perfeitas. Nós fazemos tantas coisas e a gente dá conta de fazer tanta coisa, mas a gente não é perfeita. Então você não pode esperar a perfeição de você nem de outras pessoas. Amém? A gente precisa liberar perdão. A gente precisa liberar a ofensa. A gente precisa liberar a ansiedade, para que aí a gente encontre de fato um lugar de descanso em Deus. Você está entendendo que eu não estou falando necessariamente de descansar, você fechar o seu olho e dormir e tirar uma soneca no final de semana inteiro. Não estou falando disso, estou falando de descanso para a alma. Assim como Maria Madalena encontrou em Jesus, você pode encontrar esse descanso. E às vezes você, solteira, está passando por tanta ansiedade, porque talvez a pessoa ainda não chegou. Descanse. E eu sei que você olha para mim e fala assim, aham, fácil para você falar, né? Está casada, já está tudo certo. Mas deixa eu contar algo. Eu tenho uma amiga que é uma das pessoas mais crentes que eu conheço. Ela é uma pessoa incrível, doce, amável, gentil, de Deus, séria com as coisas do Senhor. E ela é mais velha do que eu e até então solteira. E às vezes, assim, eu não entendia por quê, sabe? Por que essa menina está solteira até hoje? Será que os homens não vê essa menina? Meu Deus, ela é tudo que uma mulher de Deus, né, na Bíblia fala que tem que ser, ela é. Por que ela está solteira? E tantas vezes eu vi ela passar por momentos difíceis, né, de se perguntar, poxa, será que realmente Deus quer que eu constitua uma família? Será que Deus realmente tem alguém para mim? Será que realmente é isso? E nós orávamos juntas, sabe? Ela fazia alguns atos proféticos com algumas outras amigas solteiras. E tinha aquela expectativa. Só que aí esse ano, a partir do ano passado, na verdade, eu reparei uma mudança nela. Ela meio que descansou. Ela descansou. Ela entendeu que no momento que tivesse que chegar, Deus ia mandar e que não adiantaria nada ela fazer alguma coisa. E por mais que ela, né, tivesse ali aberta para conhecer pessoas, se tivesse a possibilidade, ela resolveu descansar. Gente, quando a menina descansa, me aparece um homem que ele preenche todas as checkboxes dela, assim, sabe? E mais. E eu estava conversando com ela outro dia, e ela falava assim, como pode um negócio desse? Durante todos esses anos, eu ficava orando e falando, Deus, nananã, e não aparecia, ela falava, parecia só pico-fumo. Aparecia só gente nada a ver. E aí, de repente, quando ela resolveu descansar, e ela também é pastora, e ela estava ali se dedicando com todo o coração dela, com tudo que ela tinha ao trabalho do Senhor ali, apareceu alguém além daquilo que ela esperava. Hoje o moço já está doido para pedir ela em casamento e casar com ela e, enfim. O que eu estou dizendo? Talvez eu não tenha passado por esse processo de espera por tantos anos. Mas até mesmo quando o Senhor mandou meu marido, eu não estava também muito importando com isso. Eu lembro, eu estava no seminário e ele me chamou para conversar. Ele falou assim, olha, eu gosto de você e Deus me falou que você vai ser a minha esposa. Eu lembro que eu olhei para ele, ele está aqui. Eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, olha, mas Deus não me falou nada não. O que eu tenho para te oferecer hoje é minha amizade. Porque Deus me mandou vir para cá, para outro continente, para um propósito. Para buscar a vontade dEle, para aperfeiçoar no meu chamado, para crescer na palavra. Deus me deu uma direção muito específica que eu não podia me distrair com outras coisas. Então eu vou permanecer naquilo que Deus propôs que eu fizesse, quero o meu seminário, quero o meu tempo para Ele, e o que eu posso te oferecer é minha amizade. Gente, eu vou ser sincera, naquele momento eu fiquei meio assim, tipo, ai, mas e será? E depois que o seminário acabar, será que ele vai estar aqui ainda? Como que vai ser isso? Será que eu não posso fazer uma concessão, falar, Deus, eu sei que a gente combinou isso, mas quem sabe, o Senhor pode me dar um descontinho e eu possa começar a namorar um cara que... Gente, a gente não pode fazer essas concessões com Deus. A gente precisa ser firme nos propósitos estabelecidos. Sabe por quê? Porque Ele sempre nos honra. Sempre. E eu lembro que a gente
permaneceu amigos durante todo o tempo de seminário, e ele respeitou todo esse tempo, entendeu que era um tempo entre eu e Deus, para eu me focar nas coisas dele, e depois aconteceu o que tinha que acontecer. Mas a gente precisa entender e colocar as coisas em prioridade em nossas vidas. O Senhor é primeiro. Descansar nele tem que ser primeiro na sua vida. Porque aquele que cuida de você, aquele que tem o seu mundo, o seu futuro em suas mãos, não vai deixar que você pereça. Ele cuida de você. Ele já esteve no seu futuro e Ele cuida de você. Ele ama você. E Ele deseja satisfazer esses desejos que o seu coração tem, sabe? Que estão alinhados com o propósito dEle. Ele deseja satisfazer esses desejos. Então, moça, mulher, se você está passando por esse momento de espera, eu não quero ser aquela que fala assim, fica aí que é fácil. Não, eu imagino que deve ser muito difícil. Porque, como disse, eu já acompanhei isso de perto. Mas eu quero te encorajar a continuar firme no propósito que Deus estabeleceu para você primeiro. Não negocie os seus princípios. Não negocie os seus padrões morais. Não negocie os seus padrões cristãos. Não negocie quem você é dentro da igreja por nenhum homem, porque não vale a pena. Ele é o primeiro e precisa continuar sendo o primeiro na sua vida. Você sabia que mesmo depois que você casar, Jesus ele continua sendo seu marido? Você sabia disso? Ele é o primeiro. Então, não tire as coisas de ordem. Terceiro ponto, já estou quase acabando. Na jornada, nós encontramos relacionamento. A gente percebe que, quando Maria Madalena se encontrou com Jesus, Jesus não apenas possibilitou a ela um relacionamento com Ele e Deus, mas Jesus possibilitou para Maria Madalena um relacionamento com outras mulheres. Vocês viram que, talvez em outro contexto, Maria Madalena não teria conhecido as suas amigas. Mas porque ela estava ali, servindo a Jesus, caminhando com Jesus, a ela foi proporcionado relacionamento com outras mulheres. Minha irmã, jornada sem relacionamento é só religião. Ele quer se relacionar com você num íntimo profundo. Ele quer que vocês sejam assim, que você conte para Ele todas as suas ansiedades, todos os seus desconfortos e que Ele possa te consolar. Ele deseja que você corra para Ele antes de correr para as pessoas. Mas também Ele te proporciona o que a gente chama hoje de conexões divinas. Ele nos traz mulheres de Deus na nossa jornada para nos empoderar. Ele nos traz mulheres de Deus na nossa jornada para nos ensinar. Ele nos traz mulheres de Deus na nossa jornada para que nós possamos ter referências. Eu estou com duas referências aqui na minha frente agora. Vocês não estão vendo, mas aqui está a Isabel e a Eliane. São mulheres de Deus que Deus trouxe na minha jornada para que juntas nós pudéssemos caminhar e percorrer essa jornada. E isso é algo maravilhoso. Agora, presta atenção comigo. Se você parar para perceber, Maria Madalena, ela sempre estava com as amigas dela, né? Então, a gente vê Maria Madalena com Jesus durante todo o período do ministério dele, que ele caminhou aqui na terra e seus discípulos. A gente vê isso. A gente vê Maria Madalena e suas amigas lá aos pés da cruz. Quando Jesus foi crucificado, elas estavam lá. A gente vê Maria Madalena e suas amigas e outras mulheres ali no sepulcro. A gente vê Maria Madalena e outras mulheres, suas amigas ali quando Jesus ressuscitou. Então nós vemos que elas viviam uma vida juntas. Elas estavam sempre juntas. Elas estavam servindo a Jesus juntas. Nós também, irmãs, nós precisamos de outras mulheres na nossa jornada. Nós precisamos de outras mulheres que não vão perder tempo com a fofoca. Nós precisamos de outras mulheres que não vão perder tempo com a ofensa. Nós precisamos de outras mulheres que não vão perder seu tempo falando mal uma das outras. Nós precisamos de outras mulheres que sejam gentis e amáveis. Nós precisamos de outras mulheres que falam assim, talvez o meu nome nunca apareça. Mas não tem problema não, porque o importante é fazer o nome dele grande. Nós precisamos de outras mulheres. Eu quero te encorajar, se você, que às vezes está aí sozinha, se sentindo sozinha, procure outras mulheres para caminhar com você na sua jornada, minha irmã. Deve ser ruim demais viver essa vida sem outras mulheres nos rodeando, nos abençoando. E sabe de uma coisa, a gente tem que parar por aqui, de uma vez por todas, com aquela mentira de Satanás, que fala assim, onde tem mulher tem confusão.
Onde tem mulher, tem fofoca. Onde tem mulher, tem falação. Ei, deixa eu te falar, é porque eles não te conheceram ainda. Você é uma mulher de Deus. Você empodera outras mulheres através da sua palavra. Você empodera outras mulheres através daquilo que você proporciona e facilita em suas vidas. Você é uma facilitadora para outras mulheres. Você não foi chamada aqui na terra para ser um impeditivo na vida de outra irmã. E em nome de Jesus, se você tem algum tipo de insegurança em relação a outra mulher, se você tem algum tipo de ofensa em relação a outra mulher, eu te encorajo hoje. E a palavra é muito clara aqui quando ela nos diz que Maria Madalena, ela não caminhava sozinha, ela foi uma grande mulher de Deus porque ela estava sempre com outras mulheres. Então eu quero te encorajar a olhar para outras mulheres como aliadas do seu chamado. Pare de olhar para outras mulheres como se elas fossem impeditivo para que você faça aquilo que Deus chamou para fazer. Ei, você é filha, sua identidade está pautada na filiação, não na comparação com outras mulheres. Então eu te encorajo hoje, abra o seu coração, você que é solteira. Sábado à noite, chama suas amigas, vamos dar um rolê. Vamos sair, vamos comer pizza, vamos fazer alguma coisa. Invista em relacionamentos com outras mulheres, minha irmã. Mulher que não é insegura, não tem problema de se relacionar com outras mulheres. Viu? E Deus te chamou para ser uma mulher segura na identidade que Ele te deu. Então eu oro para que você se abra para esses relacionamentos hoje. Amém? Então, gente, a gente vê que Maria Madalena, ela tinha um compromisso com Jesus, né? Ela entendeu a responsabilidade dela. Ela entendeu a responsabilidade dela, por quê? Porque ela havia encontrado descanso naquele Jesus, não é? Mas entenda e se lembre, Maria Madalena não apenas viveu responsabilidade, não apenas viveu descanso, mas ela também viveu a vida dela se relacionando com Deus e com outras mulheres. E eu quero te encorajar hoje a fazer o mesmo. Amém? Vamos orar aí onde você está, talvez você está no seu sofá aí, na sua cadeira. Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos fez mulheres. Que honra que nós temos de poder servir ao Senhor da forma única que nós servimos como mulheres. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos presenteia com um chamado, o Senhor nos presenteia com um descanso, mas também o Senhor nos presenteia com a amizade de outras mulheres. Deus, e se existe alguma irmã que está se sentindo sozinha, solitária em casa, sem amigas, Senhor, que eu oro para que de alguma forma ela encontre forças para ligar para alguém, para falar com alguém, para expor suas vulnerabilidades para alguém. Senhor, em nome de Jesus, que ela não se sinta mais sozinha, que ela entenda que o relacionamento dela primeiro é com o Senhor, mas também ela precisa de outras mulheres na jornada dela. É o que eu oro, te agradeço por estar conosco durante todo esse culto, durante toda essa palavra, e que o Senhor venha abençoar cada uma que está em casa, em nome de Jesus. Amém. Amém?